Sou a professora Fabiana Toledo, trabalho na Faculdade Alfredo Nasser, curso de Direito, no Polo de Pontalina. É uma satisfação trazer aqui ao ar, para que vocês assistem, o trabalho realizado pelos nossos acadêmicos. Um trabalho da prática curricular de extensão. Um trabalho que teve como objetivo muita leitura, muita pesquisa, conversas e debates em sala de aula. Sempre escolhemos temas os quais possamos explorar os direitos humanos. O tema que foi escolhido para ser trabalhado durante esse primeiro semestre de 2023 foram os acontecimentos da Segunda Guerra Mundial. Teve seu fim em 1945, em 2023 estamos aí relembrando os 78 anos do fim dessa guerra. Mas infelizmente o século XX deixou para o século XXI marcas violentas entre os países, entre blocos de países. Uma disputa de território, uma disputa de poder, uma disputa pela economia mundial. E o pior, um comparativo, uma disputa com relação às etnias. Muitas vezes nos esquecemos que pertencemos a uma única raça, a raça humana, e que a principal característica dessa raça humana é a empatia. Empatia a qual faltou em vários momentos da nossa história mundial. E um desses momentos de maior atrocidade, com certeza, esteve ali na Segunda Guerra. Então, os nossos alunos, a partir de agora, apresentarão de forma bastante sintética o que eles fizeram durante esse primeiro semestre. Eu espero que vocês gostem, aprovem, possam levar vocês à pesquisa, levar vocês a entender melhor a história, o desenvolvimento e a evolução dos direitos humanos na sociedade como um todo, mas principalmente nas leis brasileiras, com relação à Constituição de 1988, as conquistas que nós tivemos nas nossas constituições ao longo da história, as garantias e direitos fundamentais do ser humano, e que o Brasil possa ser uma pátria que dê exemplos e bons exemplos a respeito desse assunto. E um dos principais bons exemplos é quando nossos jovens se interessam pelos assuntos, quando eles leem mais, pesquisem mais a respeito de algo tão importante que são os direitos humanos e que é a igualdade de direitos perante a lei, e que todos nós possamos ser vistos com olhos de igualdade. Fiquem agora com os nossos alunos. A dignidade humana no caminhar da sociedade. É importante fazer valer o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. O direito natural é um conjunto de normas que já nascem incorporada ao homem, como o direito à vida e a busca pela felicidade. O direito positivo é o conjunto de normas jurídicas, a lei escrita. Para maior esclarecimento, vou fazer comparação entre o nascimento da personalidade na sociedade e a criação de um novo perfil na plataforma do Instagram. Existem regras para adentrar e manter-se no Instagram. Desde 2019, o Instagram proíbe usuários menores de 13 anos. Já na sociedade, perante o artigo 2º do Código Civil, a personalidade civil da pessoa começa no nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Ou seja, saiu do ventre materno, respirou, a personalidade civil foi iniciada. Mas a lei põe salvo, desde a concepção, o direito do nascituro. Exemplo, se você é menor de 13 anos e não está no Instagram, isso não anula sua existência na sociedade. A lei garante a sua vida. No artigo 5º da Constituição do Brasil, de 1988, é garantida a dignidade da pessoa humana. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida,
a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade. Voltando ao exemplo da plataforma do Instagram, quando cria o perfil, você tem que respeitar as regras do Instagram. Na falta de desrespeito, você é punido, porém, existem regras que garantem a sua identidade, sua segurança de dados, seu espaço. Outra pessoa não pode hackear a sua conta e usá-la. De todas as leis que existem para garantir os direitos e obrigações, a Constituição é a maior e mais importante delas. Os direitos fundamentais do cidadão, a organização dos poderes, a defesa do Estado e da democracia, a ordem econômica e social são a base para a criação de normas constitucionais. Para funcionar essas garantias, temos que destacá-las. Merece atenção diária na convivência da humanidade. Então, as leis positivas e as leis naturais merecem serem destaques. No Stories, onde colocamos nosso dia a dia, que é a linha do tempo, não é possível postar história de hoje no Stories de hoje no almoço de amanhã. Assim também a relação da lei com a sociedade. A sociedade caminha mais rápido que o direito. Um bom exemplo a ser analisado está na Lei 12.965, de 23 de 4 de 2014, o Marco Civil da Internet. É estabelecido princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil. Não tinha como existir essa norma em 1988, quando foi escrita a Constituição Brasileira. É bom ressaltar que a lei só retroage em benefício ao réu, só a favor do homem. Não haverá juízo ou tribunal de exceção. É proibido. Retroagir é o mesmo que retornar. Então, o TBT é permitido a favor da pessoa. Só pode ter TBT a favor da pessoa. Olá pessoal, me chamo Lohane Lopes, sou acadêmica de Direito da Unifam, Polo de Pontalina. Como música de fundo, temos Os Senhores da Guerra, de Bob Dylan. Pessoal, hoje vim falar com vocês a respeito da integridade humana e como essa integridade foi violada nos tempos de Hitler. Atualmente, temos várias políticas públicas que garantem nossos direitos como cidadãos. A mais importante delas é a Constituição Federal, mais especificamente o artigo 5º, que nos garante liberdade de expressão e principalmente liberdade de expressão religiosa, o que vai ser muito importante aqui para a gente no nosso trabalho. Atualmente, como um fator social e um fator social muito relevante, a gente tem um fenômeno chamado controle social. O que seria o controle social? É um controle, uma influência em massa. Uma busca de uma totalidade nova. É uma influência em cima de um grupo. É uma determinação de como um grupo, várias pessoas se comportam, se vestem, falam, como uma influência em massa. E foi mais ou menos isso que Hitler fez, que Hitler queria. Foi o que Hitler fez com os judeus. Hitler queria extinguir todos os judeus da sociedade, simplesmente porque os judeus não encaixavam nos parâmetros da sua raça perfeita, naquilo que Hitler idealizava como perfeito, aquilo que Hitler buscava, que era a raça que ele denominou como raça ariana, uma raça perfeita e pura. Todos os judeus foram capturados e levados para um campo de concentração, campo de batalha. Lá esses judeus teriam toda a sua integridade ferida e violada, não teriam liberdade de expressão, muito menos liberdade de expressão religiosa. Por exemplo, os judeus homens teriam suas barbas arrancadas. E para eles, a barba é um símbolo de fé. Mais de 3.000 famílias judaicas foram colocadas enfileiradas e foram fuziladas, porque Hitler queria extingui-los da sociedade, queria excluí-los da sociedade. E para a gente chegar no que seria o tribunal de exceção, o tribunal que foi realizado, o tribunal de Nuremberg, que foi realizado para o julgamento dos alemães que cometeram essas atrocidades, a gente precisa estudar um pouco de psicologia jurídica. Como os réus pensavam, como os réus agiam.
o que fazer um sentido para eles, a forma de pensar. E como fonte para esse trabalho, como fonte de estudo para esse trabalho, e um livro que também foi estudado em sala pela nossa professora, eu deixo para vocês como referência o Manual da Psicologia Jurídica, de Carla Pinheiro. Olá, me chamo Antônio Rodrigues Neto, sou acadêmico em Direito na Unifran, Centro Universitário Alfredo Nasser, Polo de Pontalina. A nossa disciplina em ênfase é a prática de extensão curricular. Nossa professora é a professora Fabiana Aparecida Nunes de Toledo. Como já enunciado preliminarmente pelas minhas colegas, estamos trazendo um tema de profunda relevância, que é sobre o Tribunal de Exceção. O que é um Tribunal de Exceção e qual a sua diferença da Justiça Comum? É que o Tribunal de Exceção, ele é criado em caráter temporário ou excepcional e difere da Justiça Comum pelo seguinte fato: a Justiça Comum já tem a sua previsibilidade legal em lei, e o Tribunal de Exceção, ele é exercido após ter sido cometido um delito, que nesse sentido teremos a expressão de uma justiça política. Quando foi instituído este tribunal? Ele foi instituído em 1945 por meio de um acordo celebrado em Londres entre os representantes dos Estados Unidos, da antiga União Soviética, da Grã-Bretanha e França, quando do julgamento a defesa alegou a ofensa ao princípio da legalidade, com base nos postulados do direito penal convencional. Um exemplo marcante deste Tribunal de Exceção foi o famoso Tribunal de Nuremberg, criado pelos aliados para julgar os nazistas pelos crimes de guerra, isto depois da Segunda Guerra Mundial. E é bom salientarmos que este tribunal havia sido cogitado a sua instalação na Primeira Guerra Mundial, mas não foi possível. O grande problema do Tribunal de Exceção é que ele é criado quando há algum interesse na direção das decisões e do resultado. Esse Tribunal de Exceção oferece algum risco? Sim. Seria um julgamento com risco de tornar-se imparcial, com o intuito de culpabilizar aquele réu e não verdadeiramente julgá-lo de forma justa e ainda ser presidido por julgadores não capacitados para aquela demanda. Em 4 anos, desde 1945 a 1949, o tribunal julgou 199 homens, sendo 24 destes líderes nazistas. As acusações foram desde crimes contra o direito internacional até terem provocado a Segunda Guerra Mundial. Foi através do Tribunal de Nuremberg que houve uma ressignificação do direito internacional e buscou acolhimento maior aos direitos humanos. Ele direcionou a novos caminhos processuais, estabeleceu limites o que concerne à brutalidade, crueldade e violência da guerra. Qual foi o foco do Tribunal de Nuremberg? Foi responsabilizar aqueles que cometeram tantas barbaridades a um povo, buscando a efetivação permanente dos direitos humanos na esfera do direito internacional. Estabeleceu os crimes de guerra, crimes contra a paz e crimes contra a humanidade. Mas de nada adiantou, pois os acusados foram condenados à morte. Quero deixar aqui algumas referências bibliográficas do tema em discussão. Tribunal de Exceção e o Tráfico, Boletim de Ocorrências de Estudo Policial, brochura da editora Biblioteca da Polícia Federal 2008, Fernandes, Cristina Vanderlei, O Princípio e o Tribunal de Exceção, Direito NET 2004, Ana Luísa Almeida Ferro, O Tribunal de Nuremberg, dos precedentes à confirmação dos princípios, César Laffer, A Reconstrução dos Direitos Humanos, Direitos Fundamentais Sociais,
JJ Gomes Castilho, Marcos Gonçalves Correia, Érica Paula Barcha Correia. Obrigado. Benjamin Berel Ferenczi e sua equipe vasculharam as informações sobre as autoridades nazistas e visitaram os campos de concentração, assim sendo liberado pelo Exército dos Estados Unidos da América. Benjamin foi um advogado e ministro do Supremo Tribunal das Nações Americanas, sendo promotor escolhido, e também passou a ser um investigador de crimes de guerras nazistas, logo após a Segunda Guerra Mundial, sendo um dos 12 julgamentos militares realizados pelas atividades dos Estados Unidos em Nuremberg, na Alemanha. Mais tarde, ele se tornou um defensor do Estado de Direito Internacional e do Tribunal Penal Internacional. Seu nascimento ocorreu em 11 de março de 1920 no Reino da Hungria, seu país de sede natal. E seu falecimento ocorreu em 7 de abril de 2023, Estados Unidos, na Flórida. Morreu aos 103 anos de idade. Foi um marco para o direito internacional penal, principalmente no que tange à inclusão do indivíduo no cenário internacional, responsabilizando diretamente pelos atos contra os direitos humanos. Os julgamentos ocorreram em 20 de novembro de 1945 e se encerraram apenas em 1º de outubro de 1946. Ao todo foram 185 pessoas acusadas e apenas 35 absolvidas do total. Em outubro de 1943, ocorreu em Moscou o terceiro de 4 encontros diplomáticos, realizados pelos aliados da América, Inglaterra, França e Rússia, para definir estratégias de guerra e orientações políticas. A declaração sobre as atrocidades foi assinada pelo presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt, o primeiro-ministro britânico Winston Churchill e o primeiro-ministro soviético Joseph Stalin, sendo redigida por Churchill e levou à criação da Comissão Consultiva Europeia, que redigiu a carta em Londres. A Conferência de Moscou fora, na verdade, uma série de encontros diplomáticos que se sucederam entre os aliados nos 2 anos que antecederam o fim da guerra e se sobressaem justamente pela declaração acima mencionada. A este tempo ainda não se havia definido os métodos e procedimentos a serem adotados quanto ao fim do conflito, daí a necessidade de encontros periódicos, sendo um marco referencial para a formação do Tribunal Militar Internacional. A Constituição da Corte trata-se de uma realização conjunta dos 4 países signatários do Acordo de Londres, no caso, os Estados Unidos da América, a República Francesa, o Reino Unido da Grã-Bretanha, a Irlanda do Norte e a União Socialista Soviética. Nuremberg foi escolhida como sede dos julgamentos por seu valor simbólico, já que a cidade da Alemanha havia sido palco de grandes paradas e comícios políticos dos nazistas. O Palácio da Justiça de Nuremberg encontrava-se situado na zona de ocupação americana e do território alemão pós-guerra. A cidade foi escolhida para abrigar o tribunal porque tinha sobrevivido aos bombardeios dos aliados e porque era um dos poucos prédios com uma estrutura adequada para receber um evento de grande dimensão. Foi organizada um esquema inédito, espetacular, diante de 24 acusados. Eram 36 intérpretes divididos em 3 equipes de 12 pessoas. Eles se sentaram em cabines muradas na frente e nas laterais por vidro, mas aberta por cima. Ficava um pouco acima do chão do plenário, de modo que pudesse ver o rosto de quem falava. A IBV
à sombra das evidências, ofereceu os microfones, os fones aos profissionais e também às 600 pessoas que diariamente lotavam a galeria e eram traduzidos ao vivo a cada sua língua. Esse amplo espaço sendo construído no julgamento foi construído também as celas. Cada réu era observado por um guarda que permanecia constantemente postados na frente da cela. Essa medida visava impedir os suicídios. Foi construído também o cadafalso da forca, o destino final de alguns líderes nazistas, sendo julgados e condenados. Dali não sairiam impunes e nem vivos. Considerações finais. O tribunal cumpriu aquele que era seu maior objetivo. Desconstruiu e expôs o Estado da Alemanha, servindo de vitrine para que a comunidade internacional pudesse testemunhar os absurdos que a distorção daquela ideologia causava. E nesse sentido não há ressalvas aos seus métodos. Nós, acadêmicas do curso de Direito da Unifam, Polo Pontalina, Fernanda, Kailane, Tainara e Johanna, falaremos respectivamente da psicologia dos julgados em Nuremberg. Julgamento esse que aconteceu na Alemanha e teve início em 20 de novembro de 1945, após a queda do regime nazista. Esse julgamento sentenciou 24 dos mais importantes líderes do nazismo. 12 deles foram condenados à morte. E apesar de muito ter se falado dos processos em si, pouco se discutiu sobre a extraordinária análise psicológica dos nazistas que foi feita nesse período. Horas de entrevistas, exames e observações tentaram responder se os nazistas eram verdadeiros monstros ou seres humanos comuns que cometeram monstruosidades. Mas para isso, a gente vai sair da Alemanha, 1945, e partir para os Estados Unidos, meados de 1970. O psiquiatra americano Joy Dimsdale pesquisava a respeito de sobreviventes dos campos de concentrações nazistas. Foi quando ele recebeu a visita de um dos responsáveis pelas execuções decididas em Nuremberg. E esse carrasco trazia consigo uma série de documentos esquecidos da Segunda Guerra Mundial. Entre eles, papéis com informações preciosas a respeito dos nazistas, julgados em Nuremberg. Ele levou aqueles documentos até Joy Dimsdale, porque uma pergunta o tirava o chão, o atormentava. O que teria levado aqueles homens a cometer crimes tão horrendos? Dimsdale se debruçou sobre os documentos para tentar responder. O resultado foi um livro, publicado em 2016, cujo nome é Anatomia do Mal, o enigma dos criminosos de guerra nazistas. Cada prisão em Nuremberg tinha a presença de um psiquiatra, mas algo em conjunto chamou sua atenção. O trabalho em conjunto dos americanos Douglas Keeley e Gustav Gilbert. O primeiro era um psiquiatra militar de renome mundial, especialista nos chamados testes de Rorschach. São aqueles testes que avaliam os pacientes a partir de interpretações de manchas que eles têm meio disforme no cérebro. Você já deve ter visto isso em alguma revista, em algum jornal, algum livro ou filme que você deve ter assistido por aí. Keeley não falava alemão, então Gilbert era também um brilhante psicólogo militar, foi chamado para ajudar ele na tradução. Eles fizeram uma minuciosa investigação, com incontáveis horas de entrevistas, observações, testes e avaliações de cada um dos acusados. Mas a relação entre os dois nunca foi tão amigável assim. Aconteceram várias brigas motivadas por ego e acusações de ambas as partes durante todo o processo. Só que a discordância que mais importa para a gente até aqui é o que eles tinham sobre os criminosos de guerra em si. Como eles interpretavam a mente nazista.
Gilbert acreditava que o nazismo era um outro alguém diferente de um ser humano comum. A sua visão ia muito além, em encontro com a literatura sobre a psicopatia da época. Agora, já Cayley, ele discordava, ele não interpretava o nazismo como alguém distante assim. Para Cayley, sob determinadas condições, pessoas consideradas comuns poderiam tomar atitudes horríveis. A sua visão ajudou no que se tornaria o campo da psicologia social no futuro. O fato é que, mesmo discordando em vários pontos, eles foram capazes de coletar várias informações importantes. E apesar de todos os 24 julgados do Tribunal de Nuremberg, em seu livro, Joel Disraeli focou em 4 réus que possuíam opostos em suas origens, comportamentos, reações e aos julgamentos que recebeu. Com isso, ele mostrou que pessoas más não possuem uma característica específica, e sim possuem várias vertentes. O primeiro caso a ser analisado foi o de Robert Ley, líder do Reich e chefe de frente trabalhista alemã. Ele chamou a atenção por ter uma personalidade complexa e até contraditória. Por exemplo, Ley era um dos seguidores mais fiéis de Hitler e considerava o partido nazista quase uma ordem religiosa. Por outro lado, ele defendia os direitos trabalhistas e até salários mais justos para as mulheres. Ley tinha problemas com o álcool e apresentava comportamentos erráticos devido a um ferimento que sofreu na cabeça durante a Primeira Guerra Mundial. Ele se enforcou na prisão antes de ser julgado. Segundo Dimsdale, o cérebro de Ley foi posteriormente analisado para constatar se havia algum tipo de patologia, mas nada foi encontrado. Julius Streicher, por sua vez, era tão insuportável que seus colegas nazistas o odiavam. O fundador do diário nazista, eles se gabavam de suas atrocidades ao ser entrevistado por Cayley e Gilbert. Para ele, era glorioso estar sendo processado por difamação, sadismo, estupro e dentre outros crimes sexuais. E também disse que dormia bem na prisão com a consciência tranquila. A sua atitude de soberania impressionou tanto, antes de ser enforcado, ao ser perguntado qual era o seu nome, ele respondeu arrogante e desafiador: Hi Hitler, você conhece bem o meu nome. Na visão de Disraeli, Streicher era apenas um ser egocêntrico, brigão, violento, corrupto e depravado. E no contexto do nazismo, foi considerado um dos criminosos de guerra mais cruéis e nojentos da história. Meu nome é Fernando Leodoro, eu sou estudante da Unifam, da cidade de Pontalina. Eu vou falar um pouco sobre o vice-führer do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Hess era o único dos 4 que teve a faculdade mental questionada no julgamento. Hess tinha uma devoção canina por Hitler, que ajudou a escrever Minha Luta, livro considerado como Bíblia dos nazistas. Ele era tido como um dos grandes oradores, apesar pela sua aparência e seu jeito excêntrico. Mas Hess viu sua influência diminuir aos poucos em 1941. O início da guerra, ele fez uma loucura. Voou até a Escócia sozinho e foi capturado pelo governo britânico. Quando questionado a motivação da viagem, ele disse que tinha ido para pedir um acordo de paz. Hess foi internado em um hospital psiquiátrico. Reclamava de dores, amnésia e acusava os aliados de tentar envenená-lo. E eles estariam sendo controlados pelos judeus e a hipnose, disse ele. Após ser transferido por Nuremberg, Hess se comportou de maneira estranha, que alguns questionaram. Será que ele estaria fingindo um quadro de loucura? Em Nuremberg, vice-führer foi condenado à prisão perpétua. Ele cometeu suicídio aos 93 anos. Boa noite a todos. Meu nome é Kailane, eu estudo na Unifam em Pontalina e eu vou estar falando um pouquinho sobre o Hermann Göring. O Hermann Göring, ele foi chamado de psicopata amigável por Gustavo Gilbert e de narcisista agressivo por Douglas Kelly. Ele foi a figura mais poderosa do partido nazista e chanceler da Alemanha após a morte de Hitler. Göring era um homem muito inteligente, mas conseguia ser ao mesmo tempo um homem brutal e mostrar desprezo total pela vida humana. Hermann foi presidente do parlamento alemão, fundador da polícia secreta e coordenador da conferência de Wannsee. Göring também foi criado
foi criador dos primeiros campos de concentração nazista. Dan Sally afirma que Göring se mostrou um homem simpático, expansivo, engraçado em alguns momentos da entrevista. Hermann foi condenado à forca. Ele desejou ser fuzilado como um soldado e não enforcado como um prisioneiro. Seu pedido não foi atendido, então Hermann suicidou com uma cápsula de cianeto. Essas 4 análises feitas por Joey Dismedel, a cumplicidade da mente de um nazista, aonde qualquer pessoa é considerada má, elas também mostram como é complicado chegar em uma resposta definitiva de que alguém possa cometer uma atrocidade dessas. Para os pesquisadores, ou aliás, um dos motivos da briga entre Cain e Gilbert foi justamente o fato de que eles não encontraram a marca de Caim nos criminosos de guerra, ou seja, algo que diferencia de forma definitiva do resto das pessoas. Se pensarmos no teste de Rorschach, que citamos no início do teste, foram realizados durante as entrevistas de Cain e Gilbert. Podem ficar ocultos por anos até décadas. Depois da psicóloga Molly Harsh fez uma análise à cega deles. Ela misturou os resultados nazistas com as outras pessoas, entre elas pobres, estudantes, enfermeiros, executivos e delinquentes, todos juntos. Depois enviou o resultado para o especialista pedindo para que ele divulgasse esses testes em grupos distintos. A conclusão surpreendeu, porque não havia diferença significativa entre os criminosos de guerra julgados em Nuremberg e os outros. E para finalizar, Dan Sally afirma: teria sido mais confortável concluir que havia algo definitivamente único, profundo e maligno, patologicamente horrível nesses líderes nazistas. Eles têm que ser monstros. Isso é o que queremos que eles sejam. E se forem qualquer coisa menos do que isso, temos que enfrentar a questão de o que eu teria feito? Eu teria chegado tão longe? Essa é uma pergunta muito dolorosa e perturbadora para as pessoas. Olá, somos acadêmicas de Direito da Unifam Pontalina. Eu sou a Mariana. E eu sou Sara. Vamos falar de como Hitler se tornou Hitler. Adolf Hitler nasceu em 1889 na Áustria, que então fazia parte do Império Austro-Húngaro, e morreu em 1945 na cidade de Berlim, na Alemanha. Para especificar mais, ele foi criado em uma cidade chamada Linz. Seus pais faleceram quando ele era ainda adolescente e a partir daí ele se mudou para Viena, na Áustria. Nessa cidade, ele tentou ingressar na Academia de Belas Artes por 2 vezes, mas não teve sucesso. Ele também tentou ser arquiteto, mas também não deu certo. O forte ambiente político que ele viveu na cidade de Viena contribuiu para ele ter o sentimento antissemita. Você sabe o que é antissemitismo, Mariana? O antissemitismo é uma expressão clássica de intolerância, preconceito e desumanização, onde o Holocausto foi o resultado extremo do antissemitismo e, ironicamente, a negação do genocídio do povo judeu, em uma expressão da intolerância e desumanização. O nazismo afirmavam que os judeus eram os grandes responsáveis por todas as desgraças que haviam atingido a Alemanha. Em 1913, ele se mudou para Munique, na Alemanha. Em 1914, na Primeira Guerra Mundial, ele serviu o exército alemão e acabou tendo 2 cargos. Atuou como cabo e depois como mensageiro. E nesse período, ele se juntou ao Partido Alemão dos Trabalhadores, precursor do Partido Nazista de 1919. Ele ainda se tornou líder desse partido em 1921, com o título de Führer. Aí, em 1933, o então presidente Hindenburg nomeou Hitler como chanceler do Reich, que é chefe de governo. Você falou Reich. Para todo mundo entender, Reich em alemão significa império, que também pode ser traduzido como governo. O primeiro Reich, foi o Sacro Império Romano. Não era necessariamente um governo alemão, mas abrangia uma grande parte da Europa, que inclui aí a Alemanha. Esse primeiro Reich começou em 962 d.C., com o monarca Otto I, e acabou em 1806. Já o segundo Reich, combinado com o nacionalismo alemão, em situações levou repetidas tentativas de unificar os territórios alemães. Mas o segundo Reich só aconteceu quando o político prussiano Otto von Bismarck usou a combinação de percussões e estratégias criadas ao Império Alemão, dominado pela Prússia, e o governo pelo Kaiser. O segundo Reich caiu, pois foi governado por outras pessoas, tendo fracasso militar e problemas internos. Até então, Guilherme II era o imperador alemão, que deixou o trono no dia 9 de novembro de 1918, e nesse dia foi proclamada a República de Berlim. Agora o terceiro Reich iniciou em 1933, quando o presidente da Alemanha nomeou Adolf Hitler como chanceler do Estado alemão, que nessa época ainda era democracia. Hitler queria fazer com o terceiro Reich o primeiro império amplamente expandido, e que durasse longos 1000 anos, mas durou 13 anos, e ao invés de trazer glória, trouxe morte e destruição. Sara, então o termo Reich caiu em desuso, por sempre estar relacionado com Hitler e ter uma colocação negativa. Pois então. Mas lá voltando, em 1923, Hitler tentou articular um golpe de Estado para tomar o poder lá em Munique, mas seu plano foi fracassado. E ele acabou sendo preso. Olha que ironia. Ainda na cadeia, chegou a escrever um livro com a ajuda de Rudolf Hess, que se chamava Mein Kampf, ou seja, Minha Luta.
Poucos anos depois, ele ainda sai da cadeia e você ainda acredita que ele começa a ganhar apoio popular com um discurso de antissemitismo, anticomunismo e pan-germanismo. E ele começou a usar as propagandas para promover a sua figura e o seu carisma. Lá em 1933, o Partido Nazista, que é o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, se tornou o maior partido dos eleitos do Reichstag, que é o parlamento alemão. Nesse mesmo ano, o parlamento aprovou a lei de concessão de plenos poderes, dando plenos poderes para Hitler, aí sim instalar o seu modelo nazista, o modelo totalitário, tornando assim o presidente do Terceiro Reich, que é o chefe de Estado. Nos anos iniciais do governo nazista, a Alemanha começou a se recuperar da crise que foi provocada em 1929. Ela começou a crescer industrialmente e economicamente, começou a ser recuperada. Aí Hitler ignora o Tratado de Versalhes, que foi imposto à Alemanha no pós-Primeira Guerra Mundial, e mais do que isso, começa a expandir o território do Terceiro Reich alemão. Com a melhora da economia, ele acaba tendo forte apoio popular e apoio da elite alemã. A política de Hitler e dos nazistas era muito agressiva, tão agressiva que foi considerado um dos principais motivos da Segunda Guerra Mundial. Hitler também iniciou uma propaganda de armar a Alemanha, tendo crescimento bélico e de indústria química. Em 1939, invadiram então a Polônia. Esta invasão por Hitler foi facilitada pela União Soviética, com base no pacto assinado entre a Alemanha e a Rússia, mais conhecido como Molotov-Ribbentrop. Com essa invasão, o Reino Unido e a França declararam guerra ao Terceiro Reich alemão, iniciando assim a Segunda Guerra Mundial. Pois então, Sara, o que Hitler queria nada mais era, nada menos, visando seu objetivo ideológico, que era a expansão territorial e a consolidação de um Estado racialmente puro, com a eliminação dos judeus europeus e de outros povos vistos como inimigos da Alemanha. Mas a derrota de Hitler se deu quando ele ordenou às tropas alemãs que invadissem a União Soviética, na madrugada de 22 de junho de 1941, perdendo então a Segunda Guerra Mundial, que chamou a Operação Barbarossa, como foi batizada a invasão em homenagem ao imperador I, Frederico I. Tornou inevitável a derrota do nazismo, ainda que tenha levado a guerra a um nível de selvageria desconhecido até então. Um dos conflitos mais sangrentos da história, não somente nas frentes das batalhas e também na retaguarda, pois foi nesse momento que começou os assassinatos sistemáticos dos judeus europeus, onde seu exército, durante as grandes impurgos, ou seja, em forma de purificar, não estava de maneira nenhuma preparado. Hitler também não soube calcular a imensidão do espaço soviético, nem sua capacidade industrial, e as centenas de milhares de soldados de reforço enviados para o combate. Interessante também falar sobre as propagandas de Hitler, onde ele citava em um do seu livro, ele diz: a propaganda política busca imbuir o povo como um todo, com uma doutrina. A propaganda para o público em geral funciona a partir do ponto de vista de uma ideia, e a prepara para quando da vitória daquela opinião, onde está escrito tais palavras em 1926 em seu livro Make King. Pois é, a mídia era toda totalitária. Depois que o nazismo chegou ao poder em 1933, Hitler estabeleceu o Ministério do Reich para esclarecimento popular e propaganda, colocando como líder Joseph Goebbels. O objetivo do ministério era garantir que a mensagem nazista fosse transmitida com sucesso, através da arte, da música, do teatro, de filmes, livros, estações de rádio, materiais escolares e imprensa. Os alemães eram, então, constantemente relembrados de suas lutas contra seus inimigos estrangeiros e de uma pretensão subversa judaica, no período que estabeleceu a criação das medidas executivas e leis contra os judeus. As campanhas de propagandas criaram uma atmosfera tolerante contra o ato de violência contra os judeus, particularmente em 1935, antes das leis raciais de Nuremberg, e em 1938, após Kristallnacht, quando o fluxo constante das legislações antissemitas sobre os judeus na economia. A propaganda também incentivou a passividade e a aceitação das medidas imitentes contra os judeus. Uma vez que o governo nazista interferia e restabelecia a ordem, derrubava pela derrota alemã na Primeira Guerra Mundial. A propaganda nazista também preparava o povo para uma guerra, insistindo em uma perseguição real ou imaginária contra as populações étnicas e alemãs que viviam em países do leste europeu, em antigos territórios germânicos conquistados pós a Primeira Guerra Mundial. Essas propagandas procuravam gerar lealdade política e uma consciência racial entre as populações de etnia alemã que viviam no leste europeu, em especial a Polônia e Tchecoslováquia. Outro objetivo da propaganda nazista era o de mostrar a uma audiência internacional, em que em especial as grandes potências europeias, que a Alemanha estava fazendo demandas justas e compreensíveis sobre suas demandas territoriais. Após a Alemanha haver quebrado o Pacto de Ribbentrop, que havia assinado e invadido a União Soviética, a propaganda nazista passou a dirigir-se aos civis dentro do Estado alemão e aos soldados e policiais alemães que serviam nos territórios ocupados, bem como seus auxiliares não alemães, inventando que o elo entre o comunismo soviético e o judaísmo europeu e apresentando a Alemanha como defensora da cultura ocidental contra a ameaça bolchevique. Essa propaganda também mostrava uma imagem apocalíptica do que aconteceria caso os soviéticos ganhassem a guerra e foi aumentada após a derrota catastrófica da Alemanha em Stalingrado, Rússia, em fevereiro de 1943. Esse enredo serviu como instrumento para persuadir os alemães, nazistas ou não, além de colaboracionistas estrangeiros, a lutarem até o final. O cinema, em particular, teve um papel importante na disseminação das ideias do antissemitismo racial e superioridade do poder militar alemão e da essência maléfica de seus inimigos, como eram definidos pela ideologia nazista. Os filmes nazistas retratavam os judeus como seres sub-humanos que se infiltravam na sociedade ariana. E, por exemplo, o filme de 1940, O Eterno, dirigido por Fritz Hitler. Jornais alemães, principalmente o Der Stammer, o Tufão, publicavam caricaturas antissemitas para descrever os judeus. Depois que os alemães deflagraram a Segunda Guerra Mundial como invasão da Polônia, em setembro de 1939, o regime nazista utilizou propagandas por causar a impressão de que os judeus não eram apenas sub-humanos, mas que eram também perigosos inimigos do Reich alemão. O regime buscava obter o apoio ou consentimento tácito da população alemã
alemã para as práticas que tinham como objetivo a remoção permanente dos judeus das áreas onde viviam alemães. Durante a implementação da chamada solução final, o extermínio em massa dos judeus, os soldados da SS, que era Schutzstaffel, esquadrão de proteção, nos campos de extermínio, forçavam suas vítimas a apresentarem uma fachada de normalidade em ocasiões que viam visitas ou que tiravam fotos e filmavam os campos, chegando ao ponto de obrigar os que iam para as câmeras de gases a enviar cartões postais para os amigos e parentes, dizendo que estavam sendo bem tratados e que viviam em excelentes condições, criando assim a fachada de tranquilidade necessária para deportá-los da Alemanha e dos países por ela ocupados, da forma menor tumultuadamente possível, e autoridades dos campos usavam propagandas para acobertar as atrocidades e os extermínios em massas que praticavam. Em junho de 1944, a Polícia de Segurança Alemã permitiu que uma equipe da Cruz Vermelha Internacional inspecionasse o campo gueto de Theresienstadt, localizado no Protetorado de Boêmia, em Moravia, hoje República Tcheca. As SS e a política estabeleceram Theresienstadt em novembro de 1941 como instrumento de propaganda para consumo doméstico no Reich alemão. O campo do gueto, então, era usado como uma explicação para os alemães que ficavam intrigados com a deportação de judeus alemães e áustriacos da idade avançada e de veteranos de guerras incapacitados, ou até mesmo artistas e músicos locais famosos, para poderem trabalhar no leste. Na preparação para a visita de 1944, o gueto passou por um processo de embelezamento. Depois da inspeção, as atrocidades da SS no proletariado produziram um filme usando os residentes do gueto para demonstrar o tratamento benevolente que os moradores judeus de Theresienstadt recebiam. Quando o filme foi finalizado, as autoridades da SS deportaram a maioria do elenco para o campo de extermínio. O regime nazista, até o final, utilizou a propaganda de forma efetiva para mobilizar a população alemã, no apoio à sua guerra de conquistas. A propaganda era também essencial para dar motivação àqueles que executavam os extermínios em massa de judeus e de outras vítimas do regime nazista. Também serviu como entretenimento para outras milhões de pessoas ao permanecerem como espectadoras frente à perseguição racial e ao extermínio em massa. Como finalizarmos esse trabalho, quanto maior a mentira, maior a chance dela ser acreditada. Uma frase dita por Adolf Hitler.